Então, a gente vai ver agora qual que é a relação entre o trabalho e a força elástica. Para começar, a gente vai dar uma olhadinha na força elástica, porque ela tem uma característica peculiar. Ela não é uma força constante. Então, aqui, ó, vamos colocar força elástica. A gente dá uma analisada nela. A gente vai fazer, deixa eu só transformar isso aqui em título. Nós vamos fazer a análise da força elástica pela lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Lei de Hooke. É uma aproximação que a gente usa, em que a gente faz a força elástica sendo menos o valor da constante elástica vezes a deformação. Então, vamos por etapas. Primeiro, por que o menos? Esse menos é porque a força elástica é uma força restauradora. Força restauradora. Se vocês brincarem com uma mola, e aí vocês vão ver aqui, ó, vão ver algumas situações. Primeiro, a mola paradinha, bonitinha, nessa posição aqui. Se eu esticar a mola, se eu puxar ela e fizer isso aqui, vocês vão perceber que vai ter uma força puxando ela de volta. Tá aqui a força elástica. Então, ela tenta fazer a molinha voltar para o ponto de equilíbrio dela. Agora, se eu fizer o contrário, se eu apertar ela bem apertadinha, de modo que ela fique encolhida, vocês vão perceber que vai surgir uma força que vai fazer ela voltar ao ponto de equilíbrio. Então, se vocês puderem, peguem uma mola, pode ser uma mola de caderno, e vocês tentarem puxar ou tentar apertar ela, vocês vão sentir essa resistência contra a mão de vocês, contra o dedo de vocês. Por isso que a gente diz que ela é uma força restauradora. Só ela não é uma força dissipativa, né? Ela não é um atrito, por exemplo. Tá? Então, o sinal de menos ali é por essa tendência de voltar, só que aí é que tá, ela volta para o ponto de equilíbrio dela. Então, ela é uma força conservativa, por isso que a gente usa esse nome de restauradora, mas ela vai ter esse valor negativo ali. Outra coisa que a gente precisa analisar é o que o K significa, né? Quem é esse K que a gente coloca na fórmula? Principalmente porque o Halliday usa K como energia cinética, então vocês precisam ter muito cuidado quando estiverem trabalhando com força elástica e energia cinética, tá? Esse K da mola é o que a gente chama de constante elástica. Deixa eu colocar o nomezinho para vocês aqui. E ela é uma medida da dureza, da rigidez da mola. Então pensem assim, ó, pensem numa molinha de caderno. É uma mola que eu consigo tranquilamente deformar ou puxar ela ou encolher ela com a minha mão. Agora, se eu pensar numa mola de um carro, por exemplo, uma suspensão de um carro, muito dificilmente com o meu dedo eu vá conseguir encolher ou puxar ela. Então, essa diferença que existe nessa rigidez, na força que eu tenho que aplicar para deformar a mola, é que é essa constante elástica. Quanto maior o valor do K, mais rígida vai ser essa minha mola, ok? E o X é a própria deformação. Então, nesses meus desenhos aqui, eu tenho o zero ponto de equilíbrio da mola, e quando a gente faz esse alongamento, eu tenho um X, quando a gente faz o encolhimento, a gente tem um menos X, que a gente chama. E aí é essa medida que vai lá na força elástica para a gente fazer o cálculo dela. Se a gente fizer, pegar um valor de um K qualquer arbitrário e tentar plotar isso num gráfico, o que nós vamos perceber é que ela é uma força variável justamente por depender do valor dessa alongação, né? Então, se a cada ponto em que o X vai aumentando, a minha força também vai aumentando. E aí, o gráfico que eu tenho, ele é um gráfico assim. É uma reta isso, tá, gente? Finjam que é uma reta. Sejam bonzinhos com a prof, finjam que aquilo ali é uma reta bem bonita. Tá? Então, aqui, deixa eu só tirar o y, é um y, mas o nosso y é uma medida da força elástica, né?
Então, vocês vão perceber que ela não é constante, né? A cada ponto que eu tenho uma determinada deformação, eu tenho um X aumentando, a força elástica também vai aumentar. E aí eu fiz um vídeo mostrando para vocês como que a gente calcula essa parte aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai seguir um truque, porque a fórmula que a gente viu de trabalho até agora, ela serve para forças constantes. Se eu pegar pedacinhos muito pequenininhos de intervalo de X, eu consigo transformar ele numa força constante, mas tem que ser um intervalo muito pequeno, infinitesimal. Depois que a gente calcular cada um desses trabalhos, eu posso juntar todos eles, somar todos eles e ter um valor total. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho que recorrer justamente a uma integral. Eu tenho que integrar todos esses trabalhos, todos esses cálculos. E aí tem um vídeo em que eu explico para vocês só a parte de integral, mas eu vou fazer isso aqui para a gente deduzir a fórmula do trabalho dessa força elástica aqui. Então, nós vamos partir do princípio que o trabalho vai ser a força que está ali no x, né? Então, ela é uma f de x, ela é uma função de x, vezes um d de x. Ou seja, esse deslocamento ele é infinitesimal. E eu faço isso para cada um desses pedacinhos d de x. O trabalho total vai ser a soma, vai ser a integral de todos esses trabalhos infinitesimais. E aí a gente vai fazer isso de uma posição inicial até uma posição final. Então, nós vamos escolher 2 pontos dessa minha deformação na mola para calcular o trabalho entre esses 2 pontos. Ok? Então, o que a gente faz aqui? Bom, a gente tem a fórmula da força elástica, eu coloquei ela ali em cima, eu vou substituir. O que eu vou fazer aqui é manipulação matemática, tá, gente? Então, olha só, símbolo da integral, vou substituir a função vezes d de x. E a gente vai fazer isso de uma posição inicial da mola até uma posição final da mola. Lembrando que o menos k é constante, então a gente vai colocar esse valor para fora. E aí a gente vai fazer a integral desse x aqui. E lembra que eu falei para vocês que a gente precisa olhar o expoente, somar um valor a esse expoente e dividir pelo valor novo? Então, o expoente era 1, eu vou somar uma unidade ao expoente e vou dividir a função pelo expoente novo. Quando a gente fez isso, a gente já resolveu a integral. Então, agora eu preciso resolver aquela subtração, né? E o meu símbolo vai como uma reta para a direita, em que eu ainda deixo indicado a posição final e a inicial. Inicial embaixo, final em cima. Vou passar isso aqui a limpo. E a gente vai ter menos k vezes x ao quadrado sobre 2. É daqui que sai a fórmula, tá? Prof, mas não tem aquele sinal de menos ali. É porque eu estou calculando o trabalho e não a energia potencial, tá, gente? Esse da energia potencial fica para o outro capítulo. Esse daqui é o trabalho de uma força elástica. E aí a gente já vai conversar sobre o sinal. Então, olha só, passei a limpo aqui só para arrumar os expoentes. E aí, se vocês lembrarem, eu tenho que substituir os valores iniciais e finais no lugar do x. Então, vou manter quem é constante do lado de fora. E vou fazer o final, x ao quadrado, menos o inicial, que é o x0 ao quadrado. Quando a gente faz isso aqui, vou usar aquele sinalzinho ali, ó, vou fazer a distributiva. E aí a gente vai ter, vou fazer esse termo aqui primeiro, porque ele vai ficar positivo, menos com menos. Então, vai ficar k, x inicial ao quadrado, sobre 2. Vou fazer agora o segundo, o verdinho, que vai ficar negativo, menos com mais, menos kx final ao quadrado sobre 2.
E aí, o que acontece? Essa daqui é a forma geral. Se eu quiser fazer o cálculo do trabalho para duas posições quaisquer. Se o meu x0 for igual a zero, ou seja, se a mola não tiver deformação, mola sem deformação, nós vamos encontrar um trabalho total igual a menos kx ao quadrado sobre 2. E aí, vamos analisar esse sinal de menos bem rapidinho. Se eu pegar o exemplo ali do início, o que a gente tem? Sendo aqui o ponto de equilíbrio, se eu abrir a minha mola para cá, eu tenho um x para cá e eu tenho uma força que está oposta para cá. E aí a gente viu que quando a força e o deslocamento têm sinais opostos, tem sinais opostos, que são os sentidos opostos, eu tenho trabalho negativo. Ou seja, acontece uma perda de energia cinética. E é bem isso que acontece, né? Eu vou perder energia, por isso que o trabalho ali vai ser negativo, tá? Isso analisando, porque a gente está vendo sempre pela parte da energia cinética, né? O meu bloquinho, o meu bloquinho não, desculpa, a minha mola, eu começo ela com uma determinada velocidade até ela parar. Quando ela parar, ela retorna para a posição inicial dela. Então, eu tenho essa perda de energia, tanto faz se eu estiver puxando a mola ou se eu estiver encolhendo a mola. Ela vai fazer esse encolhimento ou essa alongação até parar. Ou seja, ela tinha uma determinada velocidade e ela para, ela tinha uma determinada energia cinética e ela para. Então, existe uma perda de energia aí, por isso que o trabalho é negativo. Então, tá tudo certo com o que a gente viu até agora.